Fala galera do YouTube, quem tá falando é o Full India, eu sou o Mangala, tá? E hoje eu vou estar ensinando como desenhar clay. Não tenho interesse de conteúdo de como desenhar para personagem de anime e mangá. Se quer no canal, porque toda quarta-feira eu tô trazendo conteúdo diferente. E vamos para o vídeo. Para estar começando, eu fiz a bola lá e centralizei o desenho usando a linha de centralização, que é a linha que faz no meio para poder centralizar o desenho, não ficar com o queixo torto e outras coisas também. E também, como essa personagem é chibi, meio criança, eu fiz, como eu faço cabeça de chibi, que é uma cabeça um pouco mais curta, bem mais colada com a bola, e também inclinada a bochecha da personagem. Você pode perceber que a bochecha da personagem é um pouco mais inclinada do que do costume, normalmente eu faço um pouco mais aberto, porque o personagem tem uma cabeçona, tipo o Naruto, que tem um queixo um pouco mais avantajoso, já que eles são homens e mais velhos do que essa personagem. Eu fiz algumas linhas também lá embaixo para poder centralizar, mas essas linhas eu totalmente não apaguei, porque foi só mesmo para poder centralizar aquelas partes ali de baixo. E no ombro da personagem, o ombro e no braço ali, você pode perceber que eu apaguei, fiz várias formas ali, tentei fazer a mão da personagem, mas acabou que não ficou tão boa como eu costumo fazer, porque eu fiquei 2 semanas desenhando a semana de ano novo. Quando eu voltei, fiquei fazendo os desenhos mó zoado, passei 7 horas desenhando direto. Isso é uns 4 desenhos totalmente zoados. Tipo, vai estar aparecendo na televisão que eu fiz. Tipo, fiz o Minato, fiz a Power, fiz o Gohan e outra personagem genérica aí pra poder treinar. E acabou que não ficou nenhum deles, ficou bom. E eu tentei fazer um desenho mais simples dessa vez, pra poder voltar ao tranco. Ficar desenhando é uma coisa complicada. Aí eu comecei a fazer algumas dobras da roupa. E eu simplesmente não faço essas dobras da roupa. Eu fiz, mas depois eu vou estar pagando, então não precisa estar fazendo. Eu fiz retão, depois que eu apaguei essas partes aí de baixo da dobra da roupa, eu apaguei e fiz retão, porque essa parte da dobra é onde fica o laço o nome da bolsa da mochila, na verdade. E eu, antes de apagar, eu fiz ali os olhos, centralizei os olhos e a orelha. A orelha, ela é um pouco mais inclinada para baixo do que eu fiz no desenho original. E acabou que uma orelha ficou maior que a outra, mas isso eu acabei que eu não corrigi, eu não tenho certeza, mas acho que eu não corrigi isso. Eu me lembro que eu deixei um pouco mais inclinada e depois aumentei um pouco mais para ficar acima dos olhos, sendo que na proporção geral dos personagens a orelha fica mais ou menos na mesma altura dos olhos. Mas nessa personagem específica, já que ela é meio criança, eu acho que o artista tentou deixar um pouco mais diferente, eu diria. Mas lembre que a proporção é sempre essa, a orelha sempre fica na mesma altura que os olhos, principalmente no desenho quando é criança. E aí eu fiz comecei a fazer o cabelo da personagem, fiz algumas mechas aleatórias e comecei a fazer os detalhes um pouco mais no cabelo. Só construindo o cabelo, como normalmente eu construo. Se você não sabe como fazer cabelo, peçam aí nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo próximo como aquele cabelo, se vocês tiverem interesse. Comentem qualquer conteúdo que vocês querem que eu faça, comentem aí que eu vou estar fazendo. Eu realmente estou sem ideia sobre fazer conteúdo, então tenho trazido esses conteúdos um pouco mais simples, como simplesmente falando mais ou menos do meu processo de criação de personagens. Por exemplo, esse personagem é Clay. Eu achei, desde que eu demorei umas 6 ou 7 horas pra fazer esse personagem. Eu nem me lembro exatamente quanto tempo exatamente, mas a cabeça dela ficou muito grande, velho. Sinceramente, ficou muito grande. Eu até diminui um pouco mais. Eu acho que foi nessa vez aí que eu diminui um pouco mais, para deixar um pouco mais proporcional. A proporção de cabeça, vocês não sabem, como o fato da personagem ser criança, é mais ou menos isso aí que eu fiz. Uma cabeça e o torso, seria essa parte do ombro, um pouco mais curta, já que ela é uma criança. Eu acredito que não ficou tão bom, achei que poderia ter aumentado um pouco mais o ombro da personagem. Mas como ela é criança e ela é magrinha, eu achei que até que combinou um pouco mais, porque a imagem de referência está com um torso um pouco maior do que o meu, por exemplo. E fui fazendo a Maria Chiquinha, ela é 100% reta, né? Eu primeiro fiz ela 100% reta na parte de baixo, depois fui aplicando os detalhes, que é normalmente como eu faço, simplificando, depois detalhando com base naquilo que eu fiz. Fiz alguns detalhes aleatórios, nada muito saltante, muito grande.
e comecei a linearte. Sobre a linearte dessa personagem em específico, eu não fiz nada muito diferente do que eu costumo fazer, que é simplesmente corrigir algumas coisas, melhorar, deixar um pouco mais redonda, diminuir a quantidade de linhas, que normalmente eu faço com um pincel solto do Sprint, então fica com muitos traços, e como eu pego a linearte, eu sempre faço o mínimo de traços possível para poder ficar meio, não ficar muito poluído, eu diria. A grossura do pincel do Sprint que eu usei, se não me engano, foi 1.5, mas isso depende um pouco da qualidade da imagem que você faz dentro do Sprint, não lembro exatamente a minha, mas se eu não me engano é 2K, que pesa um pouco mais, mas vale muito mais a pena porque tem mais qualidade e dá para ver um pouco mais de detalhes, até mesmo detalhe um pouco mais simples, tipo textura de papel no desenho, se você fizer, até mesmo os fios do desenho, dá para perceber quando você usa esse tipo de papel no Paint. E sobre a parte de baixo do trio de 4 folhas ali, tanto na parte de cima como na parte de baixo, eu fiz apenas um trio de 4 folhas e mudei e reproporcionei, copiei e reproporcionei para ambos os lados, tanto em cima como embaixo, para poder diminuir a quantidade de trabalho que eu ia fazer e ficar de veras mais simples, né? Porque, tipo, né? E sobre a pintura da pele, eu fiz o que eu costumo fazer, que é usando 3 ou 4 tons de pele. Um tom pele clara, que é a base. E como eu faço polo digital, se eu estiver fazendo pela mão, tanto faz, mas eu fiz polo digital. Primeiro eu fiz a tom base, passei o tom base total. Depois eu ativei na opção adicionar camada e ativando a opção cortar, para poder somente sobrepor a parte que está de baixo. E eu também pintei a linearte da personagem de vermelho para dar um toque a mais. E sobre a pele, eu fiz ali a sombra dos personagens ali, a sombra base mesmo, tipo no pescoço, ali cobrindo um pouco mais o cabelo. Fiz ali sombra ali no berço, a parte de baixo, no nariz. E sobre o cabelo da personagem, eu passei um cinza sem tom, inicialmente, ou simplesmente só um cinza. Mas quando você for fazer, se for fazer na mão, eu aconselho você misturar cinza com azul, que é o que eu fiz. Eu botei um pouco mais de azul nesse tom específico. Na verdade não foi nem azul, foi vermelho, né? Vermelho, eu botei vermelho. Um cinza avermelhado. E eu fiz ali 3 ou 4 tons de cinza. Ali na ponta especificamente eu passei um pouco mais com o grifo de vermelho, para dar um toque a mais no desenho, tanto que na imagem de referência também tá a mesma coisa. E sobre o olho do personagem, que é uma coisa que eu nem falei ainda, eu usei exatamente a mesma coisa, 3 ou 4 tons de vermelho em cima, embaixo eu botei amarelo e um tom de amarelo totalmente quase branco. E na parte ali do olho, especificamente da sombra, da luz na verdade, eu fiz ali a luz adicionando a camada, adicionando na opção adicionar camada e ativando filtros, não sei exatamente qual a opção, mas eu ensinei isso em um vídeo, então vou estar passando isso. Eu ensinei isso em um vídeo recentemente, se eu não me engano, de como fazer olho, mas se você quiser fazer, às vezes especificamente esse olho, vocês vão ter que fazer 3 ou 4 tons, como eu falei, e adicionar um ponto branco, totalmente branco, 100% branco, e passar o grifo preto em outra camada na parte de baixo, ao redor, para poder se destacar um pouco mais o branco do olho. E sobre a roupa da personagem, eu fiz 3 ou 4 tons. E sobre a roupa dela especificamente falando, eu fiz exatamente 3 ou 4 tons de azul vermelho, na verdade não foi nem 3 ou 4 tons, na verdade foi 3 tons, na verdade, 2 na verdade. Dois tons de vermelho, um vermelho mais escuro que é a parte que é a roupa dela. Eu tentei até aplicar a textura para dar um pouco diferenciado, já que eu tinha usado 2 tons. E eu não gostei tanto da aparência dela, já que na imagem de referência não tinha sombra. Simplesmente não tinha sombra. Na parte da roupa, eu não sei o que o artista de imagem de referência fez. Simplesmente não colocou sombra. Mas eu decidi fazer a mesma coisa porque eu tava com preguiça de pesquisar, tipo, fazer coerência de cores, alguma coisa assim, tipo, coerência de sombra.
E depois que eu fiz isso, eu simplesmente finalizei o desenho, tentei fazer um fundo ali um pouco mais simples, simplesmente colocando ali umas cores e fazer um degradê e colocando umas nuvens rosas ali. Então meio que finalizei o desenho, espero que tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!